Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou o Adriel, sou o diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro, e hoje nós vamos receber a nossa convidada, Flávia Secato. Flávia, ela é auditora do Tribunal de Contas da União, mestre em Regulação e Gestão de Negócios, graduada em Física e Arquitetura, é doutoranda em Neurociências, com especializações que vão desde a astronomia até a intervenção ABA para autismo. Destaca-se como recordista pela aplicação pioneira da Lei de Benford em auditorias de obras públicas. É autora do livro Inteligência Existencial e coautora do livro Seleção de Amostras de Auditoria de Obras Públicas pela Lei de Benford. Atualmente, ela ocupa o cargo de Chief Innovation Officer da Universidade Eudoxia e atua como palestrante internacional em temas de IA, business e pensamento crítico. Além disso, integra sociedades de alto QI como a Mensa, Intertel e ESPE, e também é recordista pela primeira aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas. O tema do nosso seminário de hoje será Burnout e a busca de sentido, uma abordagem neurocientífica da inteligência existencial. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso seminário e o palco é todo seu. Obrigada, Adriel. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito relevante e as pessoas têm enfrentado essa situação com frequência atualmente. Primeiro, eu queria definir o que seria, explicar o conceito, como que surgiu essa palavra burnout, né? Então, o que significa? Burnout é em inglês, uma palavra em inglês, em que é uma junção de burn significa queimar, e out, para fora. Ela pode ser literalmente traduzida como queimar por completo, ou queimar até a exaustão. Então, essa expressão ela descreve algo que deixa de funcionar por causa do esgotamento total de energia do indivíduo. E a gente pode também buscar na Organização Mundial de Saúde para a gente entender melhor o que seria esse fenômeno. Ele seria um fenômeno ocupacional? Então, essa síndrome, né, chamada síndrome de burnout, ela está incluída na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-11, como um fenômeno ocupacional. Ela não é classificada como uma condição médica. Então, isso é bem interessante para a gente explorar. Vou parar de compartilhar só um pouquinho e recompartilhar minha apresentação aqui. Tá aparecendo? Tá conseguindo ver minha tela, Adriel? Sim, está aparecendo. Ótimo. Então, gente, vamos lá, vamos começar a falar sobre, tentar definir, né, esclarecer o que seria isso. Então, a gente tem a crise do esgotamento. E a gente pode ver, assim, segundo o International Stress Management Association no Brasil, nós temos 30% da força de trabalho sofrendo dessa síndrome de burnout, que é uma das maiores taxas do mundo, né? Mas por quê, né? Assim, o que está acontecendo? Então, além do cansaço, o burnout ele é a desconexão profunda entre o indivíduo e o seu propósito de vida. Então, não é só, a pessoa está trabalhando muito, é só ela parar e descansar. Não, vou descansar, vou tirar uma semaninha de férias, aí vai estar tudo resolvido. Não é bem assim. Então, além do cansaço, do esgotamento, do queimar por dentro, até sair para fora, que é tudo aquilo que a gente já discutiu, a pessoa, ela está assim, tem alguma coisa errada com o propósito de vida. Então, nada está valendo a pena, tudo fica ruim, não estou com vontade de fazer nada, para que eu estou fazendo isso, né? Então, os sintomas, eles são invisíveis, a pessoa começa a ter insônia, angústia antes do trabalho, eu vou ter que ir para lá, que saco,
perda progressiva de sentido existencial. Para que eu estou indo para esse trabalho? O dinheiro até deixou de ser importante para mim, porque é tão ruim ir para lá que eu preferia ficar quieto e não fazer nada, às vezes ficar na rua vagando, nem trabalhar. Então, assim, a pessoa começa a sentir, assim, um mal-estar profundo, uma dor, uma angústia, uma coisa, parece que é lá da alma. Então, qual que seria o custo dessa desconexão? Quando o trabalho ele perde o sentido, o cérebro entra num modo de sobrevivência. Então, o cara tá lá, eu vou sair de casa, vou trabalhar, mas eu vou fazer isso porque eu sou obrigado a fazer. Eu tenho que cumprir as metas, eu tenho que bater meta. Eu não tô afim de fazer, mas eu preciso de dinheiro para comprar comida, para pagar minhas despesas. E isso vai liberando o cortisol de uma forma crônica, né? O cortisol, todo mundo, acho que a maioria sabe, ele é um hormônio, né? Que a pessoa, nesses momentos de estresse, ele é liberado para que a pessoa consiga lidar com as situações de estresse. Então, quando o cortisol ele fica alto o tempo todo, vários picos de cortisol, isso vai comprometendo as funções cognitivas superiores, né? A capacidade do pensamento crítico, do raciocínio. A pessoa está num modo, ela quer sobreviver. Ela vai para a essência primitiva dela, ela não vai mais para a essência racional. Mas o que a gente pode dizer é que o esgotamento ele não é uma fraqueza. A pessoa não é fraca porque ela está esgotada. É um sinal de fracasso no projeto de vida. Então, essa busca obsessiva por resultados, ela ignora sistematicamente a saúde mental como um ativo energético. Então, como é isso? Vamos supor, o indivíduo quer abraçar o mundo, eu quero fazer tudo, né? Tem vários exemplos, e começa a abrir várias frentes. Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, o corpo vai falar, socorro, eu quero parar. A mente também vai dizer, eu quero parar. E tudo aquilo perde sentido. A pessoa começa a ver que, às vezes, nada daquilo está valendo a pena, todo aquele esforço, toda aquela energia gasta, todo aquele esgotamento, o resultado não compensou tudo aquilo. Então, a pessoa começa a rever os próprios valores, né? E começa a perceber que ela estava equivocada no direcionamento. E também, além disso, além das várias frentes, a gente pode também trazer ambientes de trabalho, ambientes até domésticos, estressantes, em que a pessoa ela é pressionada o tempo todo. E tem até situações em que, não sei se vocês ouviram falar, mas quando a pessoa ela mostra resultado, ela é produtiva, tem situações em que os colegas ou até as chefias sempre querem mais e mais daquele indivíduo. Você está mostrando resultado, então eu quero mais. E não tem limite, aquilo vai perdendo o limite, a pessoa não tem essa capacidade de dizer um não. Fala, olha, eu fiz o melhor que eu pude, mas eu não estou dando conta. E as pessoas vão querendo, vão querendo, vão querendo. E chega uma hora que a pessoa não suporta mais aquilo. Então, o cérebro, ele é uma máquina de sentido. Então, a gente tem um primeiro ponto, o colapso de possibilidades. O cérebro, ele, além de processar a informação, ele colapsa possibilidades e significados conscientes, ele molda a percepção da realidade. Então, você está ali, você vê as situações, você avalia, você gerencia e você molda como você vai perceber o que está acontecendo. Então, você tem a sua percepção pessoal, o outro vai ter a percepção pessoal dele, isso é algo bem subjetivo, bem individual. E a inteligência existencial, né? A inteligência existencial, ela foi proposta pelo professor de Harvard, Howard Gardner, que ele é o propositor das inteligências múltiplas, e é que ele dizia que era a inteligência 8,5, 9, que ainda não estava ainda bem desenvolvida, a inteligência existencial, que é o tema do meu livro, que eu tentei desenvolver esses conceitos, né? Então, ela basicamente é a capacidade humana de refletir sobre valores, propósito e a coerência da própria existência. Então, ela é uma inteligência tão real como a inteligência lógica, a emocional, a musical, né, a espacial, tem várias. Então, assim, a pessoa com essa inteligência, ela vai questionar a existência em si.
por que eu estou aqui, o que acontece depois da morte, por que existem as guerras. É uma pessoa que ela sai da visão limitada do dia a dia e ela passa a transcender para coisas maiores, para ideias maiores, e isso dá um senso de propósito. A pessoa não está buscando só a sobrevivência, ela está buscando compreender o universo que a cerca, ela está buscando se conectar com esse universo. Então, o fenômeno neurobiológico, né, essa falta de sentido, ela precede a exaustão física, voltando ao burnout. O vazio existencial, ele é o primeiro sintoma, o corpo ele vem depois. Então, a pessoa começa a falar, peraí, mas eu estou fazendo tudo isso, o resultado está pouco, eu não vou ter esse resultado vai demorar a chegar e não vai valer a pena. Aí começa a vir aquele peso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a inteligência existencial como uma possibilidade de antídoto. Existem várias formas, né, da gente tem que ter ajuda médica, ajuda profissional para combater o burnout, até porque os picos de cortisol, que são muitos nesse processo inicial do burnout, a pessoa chega nesse colapso, depois que ela está vivenciando o burnout há um tempo, o cortisol, o corpo para de produzir cortisol, foram tantos picos que o cortisol caiu. Então, a hora que cai o cortisol, a pessoa para, porque o cortisol é aquele combustível para a pessoa lidar com o estresse, só que vai chegar uma hora que acabou o combustível. Então, às vezes é necessário, inclusive, a pessoa fazer suplementação de cortisol para resolver a questão do burnout. Parece paradoxal, mas é a verdade. Então, aí tem que procurar um endocrinologista, procurar um psicólogo, né, um tratamento especializado para poder lidar com isso. Mas, assim, de uma forma até preventiva, é claro que também para ajudar a pessoa a se recuperar, mas nada substitui um atendimento médico, uma orientação profissional, né? Eu quero deixar isso, assim, bem claro, até porque envolve questões hormonais, questões psicológicas mais profundas que têm que ser trabalhadas. Mas a inteligência existencial, como é que ela pode ajudar nisso, né? Então, como ela é uma habilidade de alinhar o que a gente faz com o que a gente acredita, a gente começa a ter uma visão diferente de mundo, a tentar conectar com o nosso propósito de vida. Então, a gente tenta criar uma coerência entre identidade, valores e ação profissional. Quando você está alinhado ao seu propósito, você entende o que você tem que fazer, o que você gostaria de fazer, o que te daria felicidade, satisfação, a sua vida começa a se alinhar com esse propósito. Então, é um autoconhecimento preventivo, você vai avaliar as decisões profissionais sobre a ótica da própria identidade, o que vai evitar desvios silenciosos, né? Então, a maior resiliência emocional e sensação real de controle sobre a carreira é quando você consegue se conectar com esse propósito, quando você consegue se alinhar o seu comportamento, suas atitudes, e fazer esse arranjo. Isso envolve um processo de reflexão profunda. Então, se você sente, né, que você já está chegando nesse nível de burnout, é muito importante parar, antes de colapsar completamente, parar, pensar, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? É essa carreira que eu quero? Eu quero trabalhar com isso? O que eu sinto quando eu faço isso? É uma pergunta que você faz para você mesmo. E também uma coisa muito interessante é você olhar para você como uma pessoa de fora. Você tentar observar a situação de fora também é uma estratégia bem interessante, né? Então, passando aqui para a próxima, a ciência da resiliência. As pesquisas, elas confirmam uma relação inversa, que quanto maior o sentido da vida percebido, menor o nível de burnout registrado. Então, a gente traz até também o famoso Viktor Frankl, da logoterapia, que oferece estratégias concretas para preencher essa lacuna existencial no ambiente de trabalho, né? Que a recuperação, ela vai além da redução da carga horária, igual a gente já falou, exige a reconstrução da relação com o labor. Então, a pessoa não adianta nada, vou tirar uma semana de férias, vou resolver o burnout. Não vai resolver. Na hora que você voltar, você vai querer voltar menos ainda.
Você vai falar, nossa, que saco, vou ter que... Tava tão bom, e mesmo nos últimos dias de férias ou de, assim, de recesso que você tenha, você já vai ficar ansioso porque você vai ter que voltar. Então, já vai, tudo isso já retroalimenta um processo de ansiedade, né? Então, conforme Viktor Frankl, quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Então, a logoterapia propõe que o ser humano ele é motivado fundamentalmente pela vontade de sentido e não apenas por prazer ou poder, né? Então, não adianta nada, a pessoa que ela vive no hedonismo, eu quero prazer, eu quero dinheiro, eu quero comer, eu quero usar drogas, eu viciado em qualquer tipo de coisa, aquilo, a pessoa vai colapsar, ela não vai ser feliz daquela maneira. A única forma da pessoa ser feliz é ela se conectar com o seu sentido e propósito de vida. Então, transformando a realidade, né? O sucesso por metas. Seriam métricas externas como único critério de valor profissional. Então, a gente tem que transformar isso. Você não pode se apoiar em métricas externas. Para eu ser bom, eu preciso de uma validação. Eu preciso que fulano me aprove. Se fulano falar que eu sou ruim, que isso aqui está ruim, então eu sou uma criatura miserável que não sei trabalhar. Não, não é assim, né? Então você tem que ter esse autoconhecimento e não se abalar pelas métricas externas, né? Então, o sucesso por impacto, você tem que alinhar, é um alinhamento entre resultado, qualidade de vida e propósito, e o poder da escolha, decidir conscientemente como o trabalho serve à vida, e não o contrário. Você não vai viver para o seu trabalho, tem gente que vive para o trabalho, eu já fiz isso. E o trabalho, ele para te atender, você está trabalhando para você sobreviver, para você ter sua subsistência, mas ao mesmo tempo, você também está cumprindo com o seu propósito por meio do trabalho. Então, por isso que é importante estar tudo alinhado. Você vai fazer um trabalho que você sinta que você está contribuindo de alguma forma, que você está fazendo algo que está alimentando a sua alma, a sua essência. Então, aqui eu vou trazer para vocês o caso dos professores. Foi feito um estudo que foi na educação básica de Aracaju, interior da Bahia, que envolveu 243 docentes, e revelou uma correlação direta entre a ausência de propósito e burnout clínico. Então, o fator determinante, o resgate do sentido, a não redução de tarefas, foi o elemento central da recuperação da saúde mental. Então, concluíram que não adiantava nada reduzir a tarefa desses docentes, foi necessário resgatar esse sentido, reestruturar toda a situação para que eles conseguissem enfrentar o problema. E a implicação prática, intervenções focadas em propósito, elas superam em eficácia as que focam apenas em gestão de tempo. Então, não é questão do tempo, é questão de você fazer aquilo com prazer. Então, você vai despender, o tempo... Gente, a minha visão de mundo é a seguinte, o que a gente tem de mais valioso, mais precioso, é o tempo. Por quê? Porque o tempo a gente não consegue comprar, a gente não consegue resgatar. Ele passou, acabou. Então, se a gente gasta esse tempo com coisas que não dão sentido, que não dão resultado, é um desperdício, é algo irrecuperável. Então, é importante que a gente passe o nosso tempo da forma de maior qualidade possível, que a gente sinta que aquele tempo está sendo usado de forma útil, despendido de forma útil. O tempo de todo mundo é precioso. O dinheiro a gente recupera. Eu perdi dinheiro, eu posso recuperar. Mas o tempo você não vai recuperar, o tempo perdido. Então, assim, a falha estrutural, né? Vamos passar aqui para isso. Ambientes de trabalho flexíveis, eles muitas vezes falham em oferecer suporte coletivo real, criando a ilusão de autonomia sem estrutura de cuidado. Então, às vezes, aqui o funcionário, o servidor, ele é livre, né, para ele ter autonomia, mas aí, às vezes, o cara está lá completamente destruído, precisando de um suporte, de um ombro amigo, de uma ajuda, e não tem aquilo. A organização ela não pensou naquilo, então fica de mãos atadas para poder socorrer casos como esse.
E o burnout, ele é frequentemente um sintoma sistêmico, ele não é individual. Então, naquele lugar está tendo burnout. Não vai ser só um, geralmente, vai ser um grupo que vai estar enfrentando por causa de uma estrutura da forma como aquele local está sendo gerenciado, articulado, como as funções estão sendo exercidas, como está aquele ambiente. Então, as organizações que ignoram a historicidade, os valores e a trajetória do sujeito colhem o colapso como resultado. Então, às vezes, o funcionário ele está ali há mais de década. É um cara que já domina o serviço, faz aquele serviço melhor do que qualquer novato. Só que ele não é reconhecido, ele não é valorizado. Ele chega um momento que ele fala, nossa, eu desperdicei minha vida aqui e só sou rechaçado, criticado o tempo todo, eu não tenho um reconhecimento, então eu sou um fracassado, eu não tenho utilidade nenhuma, nem fazendo o mesmo trabalho tanto tempo eu consigo ter um destaque, né? As pessoas me darem um feedback compatível com o meu esforço. Então, o problema não é o indivíduo fraco, é o sistema que não sustenta o humano. Então, a gente tem, né, essa flexibilidade sem o suporte, o isolamento, perda de identidade, burnout, sistema inalterado. E agora, trazendo aqui também a questão da inteligência artificial, a situação piorou, né? Chega lá, o cara tá com burnout, joga o cara no chat para conversar com a IA, para resolver o problema. ele reclamar com a IA, quem sabe não resolve. A empresa coloca lá um chat de suporte. Oi, eu sou a Sara, sou sua assistente virtual, do que você precisa. É mais ou menos por aí, a gente está indo por esse caminho, infelizmente. Então, assim, vamos passar aqui por essa parte que é bem interessante. A conexão eu-tu. O que é a conexão eu-tu? A gente tem os neurônios de espelho, né? Que o trabalho é uma dimensão profundamente social. E esses neurônios, eles ativam a empatia, o pertencimento e a corregulação emocional. Então, quando você está em contato com a pessoa, a gente tem essa questão dos neurônios de espelho, que até está bastante em alta atualmente, porque quando a pessoa está na tela, fica só na tela do celular, na tela do computador, não existe essa conexão eu-tu, como você está na frente de um ser humano com os neurônios de espelho. E é muito importante, porque é o encontro, né? É uma conexão mais profunda, uma reconexão interior, reconectar-se consigo mesmo é um pré-requisito para uma relação mais saudável com colegas, líderes e ambiente profissional. Então, primeiro você vai se reconectar com você, aí vem a relação eu-tu. Então, ela foi baseada em Buber, que ele vê a proposta é ver o outro como um sujeito, não como um instrumento, e isso transforma a qualidade das relações no trabalho. Então, por exemplo, as pessoas hoje em dia vê o outro como objeto de utilidade. Eu vou chegar ali para fulano que eu vou conseguir alguma coisa. Eu quero que fulano me dê dinheiro, eu quero que fulano me dê alguma coisa, eu quero... Então, as pessoas, elas querem algo, elas veem o outro como um objeto. A partir do momento que você chega no outro e não o vê como objeto, mas vê como uma possibilidade de uma conexão empática mais profunda, isso traz uma realização. Você entra no universo do outro, o outro entra no seu universo e existe uma troca genuína. E essa troca genuína, ela traz um senso de pertencimento, de sentido, de conexão. E isso a tela não vai te trazer, a IA não vai te trazer. O chat com a Sara, oi, eu sou Sara, o que você deseja? Não vai te trazer. Tem gente que fala assim, vou fazer uma terapia com o GPT, vou conversar com o GPT. Você não vai ter isso, eu te garanto. Porque é um fenômeno, é até algo que envolve a questão como envolve neurônios, envolve uma conexão, envolve energia. Você não vai ter isso. Pode tentar, é um desafio que eu dou. Tente. Então, o trabalho, como eu já falei, ele serve à vida e não o contrário. Então, o trabalho, ele não é o destino final. Ele é um meio de expressão existencial. Você está vivenciando o seu propósito. Você está alinhado com o seu propósito. Você sabe o que você veio fazer aqui. O que eu vim fazer aqui?
nesse planeta? Por que eu nasci? Né? Ah, não sei. Então pense, pare e reflita. Pratique uma meditação, pratique um mindfulness. Então, assim, uma pista é do que você gosta. Pensa, o que te dá alegria? Ah, eu gosto de estudar alguma coisa. Ah, eu, por exemplo, adoro estudar idiomas. Adoro. Isso me traz alegria. Ah, você gosta de quê? Você gosta de astronomia? Vai estudar astronomia. Ah, mas não tem utilidade, não tem problema. A utilidade é que aquilo vai te dar alegria. Isso já é uma grande utilidade. A gente não tem que pensar só no dinheiro, a gente tem que pensar o que vai te trazer bem-estar. Ah, eu quero jogar xadrez. Vai jogar xadrez. Eu quero fazer tricô, ficar sentada na TV fazendo tricô. Então faça. A gente tem que ver, assim, cada um tem uma visão diferente de mundo, tem vontades próprias. Então, a pessoa ela vai definir o que ela quer. Então, quando o trabalho ele é tratado como um fim em si mesmo, ele se torna a principal fonte de sofrimento, porque você deposita todas as suas fichas no trabalho. Só que o trabalho ele não vai te trazer aquela satisfação. Vamos supor que você é um cara poderoso, tem um alto cargo numa organização. Nada é eterno, uma hora você vai cair da torre e vai vir outro. Então, assim, e aí? Ah, minha vida acabou. Eu dediquei minha vida para chegar naquele cargo e perdi. Valeu a pena você gastar o seu tempo para passar por essa situação? Quanto maior a altura, maior a queda, né? Então, identificar os desalinhamentos precocemente é o ato mais estratégico de saúde mental. Pequenos desvios de valores ignorados por anos, eles culminam em um colapso emocional. Então, vamos passar agora para as estratégias de prevenção, né? Então, a gente vem aqui, auditoria de valores. Vamos fazer uma auditoria dos nossos valores. Pergunte-se, o seu trabalho atual ancora a sua visão de mundo? Liste seus 3 valores centrais e avalie o quanto o seu cotidiano profissional os reflete. Vê se o seu trabalho está alinhado com o que você quer. Estabelecimento de limites, é aquilo que eu falei também. Dizer não é fraqueza. É preservação da integridade existencial. Limites claros protegem o núcleo do que você é. Às vezes a gente fica, vou dizer não para o chefe ou para um colega, a pessoa vai ficar chateada. Azar da pessoa, problema da pessoa. E você? Aí para a pessoa não ficar chateada, você vai se destruir? Você vai ficar chateado? Você vai ficar mal porque o outro não pode ficar chateado? Porque é uma pessoa mimada que não sabe ouvir um não? Isso não é problema seu. Então tem que colocar limites. A reconexão com o propósito. Reserve tempo semanal para reflexão intencional. O silêncio produtivo é onde o sentido se reconstrói. Então, você pode praticar o mindfulness, a meditação para fazer isso. Então, o novo paradigma profissional, né? Que é uma necessidade biológica, integrar a carreira, identidade e bem-estar não é luxo, é uma necessidade neurobiológica para o funcionamento saudável do sistema nervoso. Então, assim, você pode falar, eu sou altamente controlado, eu consigo controlar o burnout com a minha mente. Não. Algumas questões, elas envolvem o organismo, envolvem partes do nosso corpo que a gente não tem controle. Então, a gente tem que dar atenção. Ah, eu vou parar de comer, eu vou viver de luz. Não é bem assim. A gente tem que ter certos cuidados com o corpo, né? Então, a gente tem que prestar atenção e entender que o burnout ele não é controlável dessa maneira. Com a minha mente é forte, eu vou controlar, não. A pessoa que tem burnout, como eu já falei, não é porque ela é fraca. É porque simplesmente ela não se alinhou antes. Ou ela teve várias frentes, ou ela chegou à conclusão que aquilo não fazia mais sentido para ela e ela foi obrigada a continuar naquele processo de colapso. Ferramenta estratégica. A inteligência existencial, né? Como a capacidade de tomar decisões conscientes em um mundo de alta performance, tá vendo? Essa expressão alta performance, pressão e incerteza constante. Isso também contribui para o processo de burnout. Toda hora a gente está exigindo uma alta performance. Aí chega alguém, por exemplo, eu que gosto de línguas, tá? Vou trazer um exemplo pessoal. O seu inglês está com algumas falhas.
exigindo uma alta performance. Tem falhas, sim, mas eu estou aprimorando. Eu vou me deixar abalar por isso. Ai, eu vou morrer, me desgastar porque eu tenho que ter uma alta performance. Eu vou fazer no meu limite. Ah, eu estou indo na academia. Ah, mas você está indo poucos dias. Você tem que ir mais dias para você atingir essa excelência. Eu vou atingir a excelência se eu sentir essa necessidade e no meu ritmo. Eu não sou obrigada a ter alta performance em todas as áreas da minha vida. Então, isso as pessoas têm que ter essa noção. O mais importante é a felicidade. Não é alta performance, não é agradar todo mundo. Tira isso da cabeça. Você tem que agradar você e fazer as coisas dentro do seu propósito e dos seus limites. O caminho de volta, reconectar-se com a própria essência, é a maior estratégia de proteção contra o burnout, né? Mais eficaz do que qualquer ajuste de agenda ou técnica de produtividade. A saúde mental é coerência quando o seu fazer encontra o seu ser. O caminho de volta começa com uma pergunta simples: o que eu faço ainda faz sentido para quem eu sou? Isso é muito importante. Então, recupere o sentido aqui para a gente concluir. Não espere pelo esgotamento para questionar suas escolhas. Comece hoje, identifique um valor pessoal que precisa de mais espaço no seu dia a dia profissional, algo que você queria muito fazer, mas você não está fazendo. Cuide da coerência, monitore o alinhamento entre o que você faz e quem você é. O que eu estou fazendo reflete quem eu sou? Então, você não faça isso só no momento de crise, faça sempre. Seu maior recurso, seu propósito é o maior recurso de resiliência. Proteja-o com a mesma urgência que protege os seus resultados. Então, não fica pensando só no resultado. Ah, vou ter um monte de resultado. Às vezes você consegue o resultado que você quer, mas a efetividade daquele resultado ele se esvaiu ao longo do tempo. Ou seja, você perdeu uma década para um trabalho grande. Oh, parabéns, muito bem, você fez o trabalho. E daí? Qual foi o impacto disso? Às vezes mínimo, para todo o esforço que você teve. Então, gente, muito obrigada, que termino a minha apresentação. Se você quiser conhecer mais sobre as minhas pesquisas e trabalho, pode acessar o meu website www.flaviasecato.com, que está em 4 idiomas: inglês, português, espanhol e italiano. Maravilha, Flávia. Nossa, muito obrigado pela tua apresentação. E quando você estava apresentando, eu fiquei me perguntando, né, em alguns momentos ali, e aí já seria talvez uma pergunta também para você, uma primeira pergunta com relação a esse tema, de que forma o burnout ele altera a questão dos circuitos cerebrais relacionados à motivação, à recompensa e também à tomada de decisão. A gente sabe, né, que o estresse crônico ele acaba inundando o cérebro com cortisol, né, como você mencionou, e aí ele vai deprimindo ali os níveis de dopamina. Aí tem toda aquela questão, né, que ele vai levar uma espécie de atrofia, né, de conexões ali do córtex pré-frontal, e aí você vai ter aquela perda de prazer de fazer as atividades, e de certa forma, né, o sistema de recompensa ali, a via dopaminérgica, ela acaba, é como se ela fosse rompida, né, ou pelo menos ela vai ser, de certa forma, atenuada. Então, como é que você vê isso, essa questão aí, né, desses circuitos cerebrais que são relacionados à motivação? Excelente pergunta, Adriel, porque o burnout ele não vai afetar apenas, né, a questão emocional, ele também vai produzir alterações funcionais importantes nos circuitos cerebrais, como você mencionou. Tem até estudos de neuroimagem que mostram que há uma redução da atividade no córtex pré-frontal dorsolateral. Uhum. O que essa área do cérebro faz? Né? Ela é responsável pelo planejamento, atenção, tomada de decisões, e há também alterações do córtex cingulado anterior, que ele está envolvido no controle emocional e na resolução de conflitos. Então, também tem evidências, né, já científicas, que há como você falou do sistema de recompensa, né, uma disfunção desse sistema de recompensa, especialmente nessas conexões entre a área tegmental, ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, circuitos que são fortemente dependentes da dopamina.
Então, o que isso resulta, né? Eu falei um monte de palavras bonitas aí, mas qual que é o resultado de tudo isso? Como consequência, as atividades que antes eram motivadoras, elas deixam de gerar satisfação. Então, esse fenômeno ele é conhecido como anedonia ocupacional. Isso vai explicar por que as pessoas com burnout frequentemente relatam perda de entusiasmo, dificuldade para tomar decisões e sensação de que todo o esforço ele parece inútil. Sim. E a gente vê, às vezes, no trabalho, né, algumas pessoas, não digo passando por isso, mas a gente vê algumas características, né, similares a essa que você mencionou, né? Então, eu acredito que cabe também, aí entrando um pouquinho mais na questão gerencial, né, dos próprios gerentes terem essa percepção, né, os líderes de empresa terem essa percepção para com seus funcionários, de ter esse olhar um pouco mais aprofundado para entender, olha, essa pessoa me parece que está indo para o caminho de um burnout e ele como gerente, né, ou eles como empresa, o que eles podem fazer, né? Agora a gente tem a normativa agora, né, com relação a, a essa questão de ajudar, de tentar prevenir, né, problemas relacionados a burnout, questões psicológicas no trabalho. Então acho que isso pode vir a ajudar nesse sentido. E aí você mencionou também ali né, quando você estava apresentando, a questão né, de buscar um sentido, né, na vida para aquilo que a pessoa gosta de fazer, né? Linkando com aquilo que a pessoa gosta de fazer. Então aí a gente entraria numa segunda pergunta, como é que a busca por sentido, né, por sentido na vida, ela pode atenuar, atuar, na verdade, como fator de proteção contra o burnout? Como é que isso funcionaria? Então, o sentido da vida, ele é um recurso que funciona, ele é um recurso psicológico que é capaz de modificar a forma como nós interpretamos os desafios. Então, quando a pessoa percebe que o trabalho ele está alinhado com os valores e contribui para algo maior, os fatores estressores eles tendem a ser percebidos como desafios administráveis e não apenas como ameaças. Então, ela fala, é um obstáculo que eu tenho que enfrentar para atingir um fim nobre, um fim legítimo que eu quero, né? Não é uma ameaça, eu vou administrar isso, eu vou resolver. Então, tem vários estudos que eles mostram que as pessoas com uma maior percepção de propósito, elas apresentam menores níveis de exaustão emocional, maior satisfação no trabalho, melhor qualidade de vida, capacidade de recuperação após eventos estressantes. O organismo até muda a forma, né, de funcionar. Então, o propósito ele não vai eliminar as dificuldades, mas ele vai reduzir o impacto psicológico delas na vida do indivíduo. Sim. E também tem essa questão do seu livro, né, muito bom, por sinal, com relação à inteligência existencial, né, que trouxe esse contexto, essa visão, né, diferente. Qual é a relação entre a inteligência existencial e a capacidade de lidar com esse estresse crônico no ambiente de trabalho? A inteligência, como a inteligência existencial, ela envolve essa capacidade de refletir sobre o propósito, a própria existência, valores, identidade, ética, as grandes questões, né, existenciais, até o significado da própria existência. As pessoas que elas têm um maior desenvolvimento dessa capacidade, elas tendem a reinterpretar as situações difíceis dentro de um contexto mais amplo. Então, isso reduz uma sensação de desesperança. Então, a pessoa está ali naquele momento ruim, naquela dificuldade, ela vai ter uma visão muito maior, muito mais abrangente. Então, ela não vai sentir, ela vai saber que aquilo vai passar, que aquilo vai melhorar, não vai ficar presa, sufocada naquele contexto. Então, isso vai favorecer estratégias de enfrentamento mais adaptativas, uma maior flexibilidade cognitiva, melhor autorregulação emocional e uma maior resiliência. E, assim, é importante a gente destacar que a inteligência existencial ela não vai impedir o burnout quando as condições de trabalho elas não forem adequadas, mas pode funcionar como um importante fator protetor diante do estresse crônico. Interessante isso. Bom, como cientistas, né, como doutorandos em neurociências, né,
e a gente trabalha muito essa questão da evidência científica, né? E nesse caso, uma pergunta nesse sentido, quais evidências neurocientíficas mostram que sentir o propósito pode melhorar a resiliência emocional das pessoas? É bem interessante, bem importante essa pergunta, sob o ponto de vista, né, neurocientífico. A neurociência, ela tem demonstrado, tem vários estudos, né, se a gente fizer até uma busca na internet, vários artigos, que pessoas que relatam um maior propósito na vida apresentam maior ativação de regiões pré-frontais, que são responsáveis pelo controle cognitivo, pela regulação das emoções, além de menor reatividade da amígdala diante de situações ameaçadoras. A amígdala, ela leva a gente para aquele estado primitivo de sobrevivência, sobreviver a qualquer custo, a pessoa fica menos racional e mais reativa, né, que é um recurso do organismo para sobreviver diante de situações de ameaças. Então, essas pessoas que têm, né, que mais propósito, elas tendem a apresentar uma menor ativação crônica do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável pela liberação de cortisol durante o estresse. Então, aqueles picos de cortisol que a gente mencionou, né? Em outras palavras, o cérebro ele vai responder de uma forma mais equilibrada aos desafios, o que vai favorecer uma recuperação emocional mais rápida e uma menor vulnerabilidade ao desgaste psicológico. Sim, interessante isso. E ainda, voltado também para o seu livro também, né, a questão dessa reflexão existencial, como as intervenções baseadas em autoconhecimento, mindfulness e reflexões existenciais, como elas podem ajudar na prevenção e até na recuperação de algum burnout? As intervenções, as baseadas em autoconhecimento, elas vão ajudar a pessoa a identificar quais são os valores centrais, reconhecer os próprios limites, redefinir as prioridades, reconstruir o significado do trabalho. E esse processo ele vai reduzir conflitos internos e favorecer decisões mais coerentes com aquilo que realmente importa para a própria pessoa. Então, assim, programas que vão incluir mindfulness, escrita, tem gente que gosta de escrever, né? Vou escrever como é que foi meu dia hoje, fazer um diário, ou um journal, aquela técnica do journaling, escrita reflexiva, tem a logoterapia, a gente tem vários recursos, tem a psicoterapia baseada em valores, desenvolvimento de propósito e educação socioemocional, também tem demonstrado uma melhora na percepção do bem-estar e redução de sintomas de exaustão emocional. Só que, assim, a gente tem que lembrar também que essas intervenções não vão substituir, como eu já falei, as mudanças organizacionais. Então, a prevenção do burnout ela vai depender tanto do fortalecimento dos recursos individuais, quanto da construção de ambientes de trabalho saudáveis, né? Então, assim, uma reflexão que eu queria deixar para todos, que do ponto de vista neurocientífico, talvez possamos resumir a questão da seguinte forma: o cérebro ele não responde apenas à quantidade de trabalho, mas também ao significado atribuído a esse trabalho. Quando o esforço ele deixa de fazer sentido, os sistemas de motivação e recompensa, eles tendem a se enfraquecer. Quando existe propósito, esses mesmos circuitos tornam-se mais eficientes na regulação emocional e na adaptação ao estresse. E é justamente nessa interface entre neurociência e significado que a inteligência existencial ela vai poder oferecer uma contribuição relevante para a compreensão e a prevenção do burnout. Interessantíssimo isso. Então, como ponto de reflexão, né, muito bom isso. E também com relação à prevenção do burnout, não, né, pelo que eu pude entender e concluir da sua apresentação, é que não significa, né, a prevenção do burnout não significa, não é sobre trabalhar menos, mas é sobre trabalhar com significado, né, que a gente trouxe bastante isso, e também sobre colocar limites, né, até porque a nossa saúde aí, ela é o único recurso que não é renovável, né? Acho que isso tem que ficar de reflexão também para as pessoas, né? Sim, exatamente. A saúde, eu coloco assim, primeiro a saúde, depois o tempo. São duas Exatamente. coisas que a gente tem que preservar muito e saber otimizar. Uhum. Flávia, muito obrigado pelo seu tempo, tá?
por essa aula sobre burnout, né, que nós tivemos aqui. Te agradeço em nome do CEPA e te desejo uma excelente semana de trabalho, né, e trabalho, né, sem burnout, de preferência, né? Muito obrigada, Adriel. Eu agradeço aí mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui junto a vocês, dando essa palestra sobre burnout e sentido. E espero ver vocês em próximas palestras, a gente continuar, né, com esse processo sobre assuntos e temas que envolvam neurociências, que são tão importantes atualmente. Muito obrigada. Obrigado, uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.